Uma das coisas que mais impacta a minha vida até hoje é a expectativa. A expectativa em excesso pode fazer com que alguns tropecem, com que alguns percam de vista coisas que são primárias, coisas que são benéficas. Então a expectativa exagerada pode fazer com que nós perdamos de vista coisas boas na nossa vida. Eu quero provar isso para você. Um dia Jesus ele estava pregando o evangelho e chegaram alguns homens e falaram: olha, faça um milagre. Faça um milagre para que nós acreditemos que você é realmente o Messias. Essa era a solicitação deles. Jesus já havia feito diversos milagres. Só que Jesus ele nega essa petição. Ele não atende essa petição. Pelo contrário, Jesus diz: ó, o único sinal que vai ser dado para vocês será o sinal de Jonas. Ele está fazendo uma breve referência ao plano de ressurreição. Jesus está fazendo essa breve referência. Ó, o único sinal que eu vou dar para vocês é o plano de ressurreição. É o sinal de Jonas. Ou seja, Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Jesus ficaria 3 dias morto e depois ressuscitaria. Esse era o único sinal. Um sinal que estaria por vir em um futuro breve. Esse é o único sinal que Jesus daria a eles. Jesus não curou um leproso, Jesus não fez algo que atendesse à expectativa deles. Mas Jesus também não deixou de fazer. Não atendeu na mesma hora, mas também não deixou de fazer aquilo que eles pediram. E aqueles homens, não contentes, não aceitam a Cristo, não reconhecem a Cristo como o único e suficiente Salvador. E é muito louco, porque se a gente olhar a história, a gente vai ver que Jesus, muitas das vezes, demonstrou seus milagres publicamente. Agiu de maneira com que influenciasse a eles a acreditar. Mas os vossos corações, todavia, foram duros. Eles esperavam um rei, eles esperavam um Messias de uma forma, e quando surgiu o Messias de outra forma, eles não tiveram a mesma visão. Eles esperavam um rei como Davi. Eles esperavam um Messias como um grande guerreiro que lutaria contra os romanos, que levantaria um povo para agir contra os romanos. Pelo contrário, Jesus ele é muito complacente. Jesus é paciente. Jesus ele tinha um plano de reinar, mas não sobre essa vida carnal, mas sobre as trevas, sobre as luzes contra o mal. Então, Jesus, ele exerceu sim o seu reino, ele exerce sim a sua autoridade na terra, exerce sim o seu cargo, mas não como a visão do homem, mas como a visão de Deus. Ele não atende aos interesses daqueles homens, mas atende aos interesses de Deus. É sobre isso. É sobre atender a expectativa de Deus e não dos homens. É sobre agir de maneira que corresponda aos interesses de Deus e não dos homens. Então, muitas das vezes a nossa expectativa pode estar muito avançada, muito distinta. Eles esperavam um Messias que guerreasse por eles, enquanto o Messias realmente guerreou por eles uma guerra diferente, uma guerra espiritual, uma guerra contra as hostes malignas, e não apenas contra homens ou grupos ou sociedades ou culturas diferentes. Ele agiu na essência, na raiz do problema, contra as hostes malignas que estavam diante deles. Entretanto, a expectativa em excesso que eles tinham não fez com que eles contemplassem o Messias, fez com que ele perdesse de vista que aquele realmente era o Messias. Então, o excesso de expectativa pode realmente influenciar no nosso
a nossa visão, fazer com que nós perdemos de vista Jesus e os seus planos. Então, não crie expectativa de maneira em excesso, não crie em excesso uma expectativa, não nutre uma expectativa em excesso. Às vezes Deus fala uma coisa e a gente imagina 1001 coisas. Deus fala que vai dar um carro, a gente imagina um carro zero. Deus fala que vai dar uma casa, a gente já imagina uma casa pronta. E às vezes Deus dá o terreno para construir a casa. Então, a expectativa precisa ser filtrada para que nós não perdemos de vista aquilo que realmente vale a pena.